Beleza, então na aula passada a gente fez aqui, a gente listou os nossos elementos, né? Os nossos LIs, a gente recortou lá do nosso index, né? A gente recortou os nossos LIs e colou aqui. E agora eles estão invisíveis. E eles estão invisíveis porque eles estão naquele estado inicial, antes deles animarem, né? Como a gente pode ver aqui no nosso slider. Então a gente fez o estado inicial deles para a imagem tá com scale 0, aqui também vai estar com scale 0, e se não me engano eles também estão com opacity 0, não me lembro exatamente, mas aqui está com opacity 0, tal, enfim. Então eles estão com o estado inicial deles invisíveis para eles poderem animar. E isso é exclusivo do nosso slider, tá? Aqui na nossa página portfólio a gente não vai fazer um slider, a gente vai fazer uma lista, tá? E a gente quer reaproveitar boa parte da formatação aqui do CSS que já está pronto. Só que como que a gente faz para reaproveitar o CSS que a gente já fez, sem precisar reescrever tudo de novo para a nossa lista, mas sem que a gente afete um afete o outro e vice-versa. Ou seja, nesse caso aqui, o CSS que a gente fez pensando no slider está afetando a lista. Por quê? Porque os elementos estão invisíveis, certo? E se eu tornar esses elementos visíveis aqui na lista agora, as mesmas classes CSS que existem para o slider, se eu for lá e modificar elas e tornar esses elementos visíveis, aí vai afetar de volta aqui o nosso slider e aí o efeito nosso de animação não vai funcionar porque eles já vão aparecer visíveis. Se eu for lá e editar agora, para eles poderem aparecer aqui, certo? Então, um afeta o outro e vice-versa. Como que a gente faz, então, para resolver esse problema quando a gente quer compartilhar o mesmo código CSS, né, entre duas situações diferentes? Bom, a gente fez um esquema aqui, a gente já fez no nosso projeto, que é essa questão de a gente sempre criar uma div container. Para tudo que a gente vai fazer, a gente cria uma div container. Então a gente tem, por exemplo, na nossa index tem o slider list, tá? E aqui no nosso portfólio a gente chamou de portfolio list, se não me engano. Cadê? Tá bem aqui embaixo, aqui. A gente chamou de portfolio list. Então essa é a primeira diferença e essa é a diferença essencial para a gente aqui agora. Por quê? Porque agora eu posso falar assim, ó, JL portfolio list. Aqui está até errado esse slider item. Eu acho que a gente vai ter que modificar isso aqui para ficar mais coerente, tá? Mas agora eu posso diferenciar a partir de um elemento raiz, que é o nosso UL, tá? Então eles têm elementos raiz diferentes. O L de um lugar chama slider list e o L do outro lugar chama portfolio list, tá? E aí dessa forma a gente consegue vir aqui no nosso CSS agora e fazer o quê? A gente tem aqui o nosso slider list, que é a nossa UL da home, tá? E o que eu vou fazer então? Agora eu vou copiar o slider list aqui e eu vou colar ele na frente de cada elemento de cada classe CSS que modifica o nosso slider da home, tá? Que é o que a gente já fez até o momento. E o que vai acontecer agora? A partir do momento que eu colar aqui, então eu vou falar assim, ó, que é o slider list slider item. Depois eu vou falar que é o slider list portfolio item. Cada vez que eu colo aqui na frente, a origem do elemento que eu estou afetando passa a ser a partir do slider list. Então, automaticamente ele não vai achar o slider list aqui no nosso portfólio HTML, porque não existe essa classe aqui. Se essa classe não existe aqui, automaticamente qualquer item filho, né, não vai receber a propriedade. Quer ver? Vou terminar de colar aqui então. Já coloquei nesse, falta esses dois aqui, então mais um. E agora mais um, acho que é o último, né? Não, falta vários ainda. Bom, vou terminar de colar aqui, então. Beleza. Acho que agora sim, tá? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, ó, na home eu vou atualizar e não vai mudar nada. Por quê? Porque a hierarquia continua correta. É o slider list, depois o slider item e assim por diante. Beleza? Então, continua funcionando. Só que agora, olha só, eu vou dar refresh aqui. E aí agora, aquele CSS que a gente tem lá não afeta mais aqui. Por quê? Porque no portfólio a gente não tem o slider list. A gente tem o portfolio list. Então, agora a gente não afeta mais porque aqui está começando a partir do slider list. Deu para entender? Tranquilo? Essa questão de onde está partindo a formatação? Então isso aqui é um caminho, tá? Se eu não colocar uma vírgula aqui,
tá? Se eu for colocando ponto tal, ele vai buscar o próximo elemento lá no HTML com a propriedade, tá? Então isso aqui é como se eu fosse dando o caminho para ele afetar, beleza? Legal. E agora, Brunão, beleza. A sua lista apareceu aí e tal, ok, ela não está recebendo as formatações, então como é que agora eu faço para nossa imagem ela ficar desse jeito aqui, com essa borda, com o botão alinhadinho, aí ela deslocada para a esquerda? Bom, a gente já fez esse código, certo? Ele já está pronto para a gente, então a gente tem que fazer o quê agora? A gente tem que compartilhar o código onde interessa para a gente, tá? Então, vamos tentar começar a fazer isso aqui e aí a gente tem que observar onde que interessa e onde que não interessa. Por exemplo, o nosso slider item aqui, no nosso slider, né, ele está com um height de 500, ele tem um float left e ele tem um margin top de 26 VH. Isso aqui interessa para a gente no nosso design aqui da lista, tá? A nossa lista vai precisar ter 26 VH do topo, ela vai precisar ter um float left, etc, etc. Eu acredito que não. Então isso aqui a gente já não aproveita. Se não aproveita, faz o quê? Bom, por enquanto eu vou pular esse aqui, mas o correto é a gente vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Beleza, agora eu quero... Na verdade eu não vou... eu vou fazer aqui mesmo, para ficar um perto do outro. Ao invés de slider list, agora eu coloco portfolio list. E aí eu começo a escrever, então... tá bom, se esse aqui eu não consigo compartilhar, como que vai ficar então? E aí nesse caso aqui específico, que não compartilha, porque não interessa pra gente essas propriedades aqui, aí sim eu escrevo do zero, tá? Mas, por exemplo, o nosso portfólio item info... Eu acredito que ele talvez já compartilhe algumas coisas e talvez a gente tenha que mudar só um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui e agora eu vou copiar esse caminho aqui, digamos, nessas classes, e eu vou trocar slider por portfólio. E aí eu vou lá agora ver o que mudou. Vou atualizar. O que mudou foi que o nosso elemento aqui... ele sumiu, o nosso texto, né? A nossa box de info, tá? Por quê? Porque ele está com opacity 0, que ele está com margin left de menos 75, tudo por conta daquela questão daquela animação, tá? Então, beleza, a gente está compartilhando algumas coisas que, ao meu ver, também a gente não vai precisar. Então, é mais um que a gente não compartilha. Bruno, mas não está compartilhando nenhum, você não está reaproveitando o código. Não tem problema. O ideal e o correto é a gente ir fazendo isso aqui mesmo. A gente vai revisando onde que a gente vai compartilhar e onde não vai. Então, esses dois primeiros, aparentemente, a gente não vai compartilhar o código deles, tá? Se a gente for olhar direitinho, o único lugar que a gente vai compartilhar é no thumb, tá? E na imagem. Então, eu já vou pular direto para lá, porque eu sei... na verdade, eu não vou pular porque já é o próximo, né? Mas eu já sei, então, que aqui no nosso thumb a gente vai compartilhar alguma coisa aí. Então, aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou copiar aqui. Aí eu coloquei a vírgula, né? Então, quando eu coloco a vírgula, aí eu estou iniciando outro... eu estou buscando outro elemento no meu HTML, né? Que vai receber as mesmas propriedades que estão aqui. Então, isso aqui é um elemento e esse aqui é outro. Beleza. E aqui, ao invés de slider, é portfólio. Beleza. E agora sim, provavelmente afetou alguma coisa aqui. Vamos ver. Aparentemente sim, ele pegou um topo aqui, tal. A gente precisa continuar compartilhando ali para a gente ver mais alguma diferença, tá? Mas eu já consigo ver que a imagem estava alinhada aqui com o texto e agora não está mais. Beleza, vamos continuar agora. Eu vou tentar dar uma aceleradinha agora, tá? Eu acho que você já entendeu aí o conceito, né? Então, beleza. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou trocar aqui por portfólio. Beleza? No próximo aqui também, vou copiar. É o nosso box, que vai ficar com aquele background cinza, né? Position, position não, portfólio. Portfólio. Isso, beleza. Vou salvar e a nossa imagem também. Ctrl C, vírgula, Ctrl V. Portfólio. E vamos ver agora então o que virou. Terminou, né? A nossa IMG foi a última, tá? E vou atualizar. Aparentemente não pegou muita coisa, tá? Eu vou ter que inspecionar o elemento aqui, porque essa nossa box cinza deveria ter aparecido. Deixa eu só ver se eu estou colocando o nome correto. JL portfólio, né? Aí não vai dar certo mesmo, né? Portfólio é portfólio.
Beleza, olha só o tanto que é bom a gente conferir as coisas, né? Vamos lá, agora eu acho que vai funcionar, tá? Deixa eu atualizar aqui agora. Beleza, aparentemente funcionou, só que aí a gente está com o mesmo problema, porque os nossos elementos, então, eles estão recebendo aquelas classes onde eles ficam invisíveis e tudo mais para animar lá no slider, tá? Aqui, ó, scale 0, aqui também tem o scale 0, tá? Então, o que eu estou imaginando aqui no final das contas? Algumas coisas a gente vai compartilhar e outras a gente vai sobrescrever, tá? Bom, vamos então por partes e aí, se a gente precisar mudar de novo, mais pra frente a gente muda, tá? Mas então, o que a gente faz? A gente já fez isso antes em algumas outras aulas, tá? Eu vou começar do IMG e vou subindo aqui agora. Eu vim descendo, agora eu vou subindo, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui, ó, dar um Ctrl C, tá? E aí logo aqui embaixo, bom, o que daqui eu não quero, tá? Eu não quero o scale 0. Beleza, então eu vou agora só modificar o scale 0. Então, eu não quero o scale 0, eu quero que ele fique no scale 1 mesmo. Eu quero que ele fique normal. Na minha lista de portfólio, eu quero que fique normal. Então, beleza, scale 1, tal. Vou atualizar agora e ver se funcionou. Beleza, funcionou. Então, o primeiro item a gente já conseguiu, entre aspas, resolver, tá? Com uma única propriedadezinha, tá? Então, a gente compartilhou todas essas aqui e a gente só teve que reescrever mais uma linha, beleza? E super importante, tem que vir depois, tá? Então, esse aqui vem primeiro e aí a modificação vem depois, beleza? Aqui agora, mesma coisa, tá? Eu vou pegar o nosso portfólio item box aqui, vou colar logo abaixo e eu vou modificar a linha que eu não quero aproveitar do código de cima. Então, o que a gente não quer aproveitar do código de cima? É o nosso scale 0 aqui também, tá? Beleza, vou colocar scale 1. Tá, legal, tranquilo. Vamos testar lá agora, deixa eu identar aqui, beleza? Tá, a nossa box apareceu aqui atrás também. Aparentemente ela não está alinhando do mesmo jeito que alinhou aqui na nossa home. A gente vai corrigir isso daqui a pouco, tá? Mas tranquilo. Mais um aqui agora é o nosso botão, né? O nosso botão aqui, float right, etc e tal. Deixa eu só inspecionar porque o botão, eu acho que ele deveria ser um dos poucos que não precisaria a gente modificar alguma coisa. Só que aparentemente ele não está recebendo o float right que tem ali. Eu devo ter escrito alguma coisa errada aqui. Aqui eu escrevi portfólio. Na verdade tem vários que eu escrevi portfólio. É portfólio. Agora sim. Então eu acho que o nosso botão vai ficar correto agora. Vou atualizar aqui, deixa eu fechar aqui. Legal, nosso botão ficou correto. Os dois que estavam escritos portfólio, depois que eu atualizei, até alinhou tudo certinho, belezinha. Legal? Então a gente conseguiu compartilhar bastante código. Tem alguma coisinha aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho preto aqui, ó? Um bullet, tá? Isso aqui é do text decoration da nossa lista. Desculpa, do list style. A gente vai arrumar isso aqui. Mas olha só, no final das contas, a gente conseguiu fazer bastante coisa aqui já, reaproveitando o código, sem ter que ficar reescrevendo todo o código dessa nossa página, tá? Então as coisas, a gente colou os LIs que a gente pegou da home e agora então a gente reaproveitou as classes CSS, a gente só veio fazendo essa inspeção. Só para a gente finalizar rapidinho essa aula, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar uma margem de um para o outro para separar, porque eles estão colados aqui, e vou formatar essa nossa UL, tá? Colocar o list style lá. Então, essa nossa UL, se eu não me engano, ela já é aqui no nosso... o nosso item info aqui, deixa eu pensar. O nosso item info é essa box aqui inteira, né? Vamos deixar ele vazio por enquanto. E o que a gente precisa formatar aqui é só o nosso list, tá? O nosso list que é a nossa UL. E aqui eu vou colocar então um list style none. Beleza? E isso vai fazer com que aquela bulletzinha preta que está aqui, ó, essa formatação de estilo da lista suma. Vou atualizar. Não funcionou, porque está portfólio de novo. Eu digitei vários portfólios, né? Você deve ter percebido aí, mas eu não. Então, corrigindo mais um portfólio aqui. Agora sim, todos são portfólio. Beleza. E agora deve corrigir. Isso, corrigiu. Sumiu o bulletzinho. Legal. Tá.
A segunda coisa que eu falei que eu ia fazer é dar um margin bottom de um item para o outro, né? Deixa eu dar um zoom out aqui de novo. Tá colado, ó, tá vendo? E aí, então, é o nosso portfólio list. Deixa eu ver como que a gente chamou ele aqui. Aqui a gente vai ter que refatorar, porque a gente não tá no slider mais, tá? Então, onde tá slider item, eu vou refatorar e vou chamar só de... vamos pensar aqui agora um nome que fica coerente para os dois. Eu vou chamar de portfólio item, porque tanto na home quanto aqui ele é um item de portfólio. Só que não vai ficar interessante porque... deixa eu pensar aqui. Eu acho que vai ter que ser portfólio mesmo. Portfólio. Deixa eu só ver direito. Ou então só JL item, mas aí fica muito genérico. Vamos ver na home. Aqui eu chamei de slider item porque a gente está no slider list, tá? Mas aqui mais para baixo eu fui chamando de portfólio. Tá, então eu acho que vai fazer sentido eu manter portfólio item mesmo. E aqui então é só eu alterar para portfólio item. Então, tanto na index quanto na portfólio agora, ao invés de slider item, nos nossos LIs, a gente está trocando para portfólio item, beleza? Para ficar um nome mais coerente que sirva para os dois. E agora, então, a gente precisa atualizar aqui no nosso CSS, todo lugar que aparece slider item, que aparentemente nem tem. Deixa eu só dar um Ctrl F aqui, JL slider item, e vou dar um espaço só pra gente ver. Só tem dois, ó, que é esse aqui, então vai ser portfólio item, e agora esse aqui de baixo, um vem do slider list, tá vendo? E o outro agora vem do portfólio, não, do portfólio. Agora esse aqui vem do portfólio list. Beleza, então é assim que a gente diferencia qual que é qual. E aí nesse aqui, que é o do nosso portfólio list, finalmente agora, eu vou passar então um margin bottom para ele. Margin bottom de 45 pixels. Eu poderia também usar a nossa classe auxiliar lá, tá? Mas eu vou deixar aqui mesmo. Aparentemente não funcionou. Deixa eu inspecionar por que não funcionou. Tá. É porque a gente... Não, tá aqui. Portfólio item. Porque lá no HTML tá portfólio. Olha, desculpa, tá? Eu escrevi portfólio e fui copiando e colando e ficou errado num monte de lugar, tá? Mas agora sim, deixa eu ver na index também, que deve ter ficado portfólio. Aqui, ficou de novo. Portfólio. Beleza, corrigido agora, desculpa, tá? Vamos lá. Agora sim deve funcionar o nosso margin bottom. Também não funcionou. Portfólio. Portfólio list, portfólio. Deixa eu ver no CSS essa confusão de nomes que eu fiz aqui agora. Aqui porque tá slider, tá? Então eu tenho que atualizar portfólio. E aqui também tá portfólio. Beleza, acho que eu corrigi todos os portfólios, tá? Vamos lá, vamos ver. Agora sim, corrigiu, tá? Então, beleza. A gente tem agora os nossos itens listados. Eu acho que 45 ficou até pouco. Eu vou fazer o seguinte. Eu poderia, por exemplo, usar o nosso Flexbox. Só que eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer o Flexbox. Eu vou fazer do jeito que eu tô fazendo mesmo. Vamos ver. Talvez lá na frente a gente mude, tá? Mas eu vou colocar 100 pixels de intervalo de um para o outro. Beleza, acho que ficou coerente, tá? Ficou coerente. Deixa eu ver lá no nosso design, porque eu não vou ficar fazendo tudo no olho, não, já que a gente tem o nosso design e a gente está seguindo o Pixel Perfect aqui, né? Então deixa eu ver quanto que eu dei de um para o outro aqui. Acabei acertando, foi 100 mesmo. Beleza, então tá correto de acordo com o nosso design. Legal. Bom, para essa aula é isso. E na próxima aula, então, agora, a gente vai começar a trabalhar essa questão de como que eu faço para um elemento ficar na esquerda, outro na direita. Outro na esquerda, outro na direita. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima aula.